Então eu quero ler com os irmãos lá em João, Evangelho de João. Acho que a maioria aqui já até decorou João, de tanto nós lermos João ano passado, não é? João capítulo 10, eu vou ler 2 versículos, o 7 e o 9. Diz assim, ó: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E o versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então, para entrar pela porta, para quê? Para sermos salvos. E a porta é Jesus. Entrará e sairá, e achará pastagem. Olha que coisa maravilhosa, né, irmão? Então, o Senhor Jesus, irmão, Ele é a porta que nos leva ao curral de Deus, que nos leva ao aprisco de Deus, que nos leva à arca de Deus. Lembre-se disso, só Jesus. Ora, irmão, vamos lembrar uma coisa: quando Deus falou com Noé, para Noé construir uma arca, olha o tamanho da arca, para caber 45.000 espécies de animais. Aqui nós temos na Bíblia uma medida em côvados, mas mesmo os estudiosos, eles fazem apenas um cálculo da nossa medida atual, mas era muito grande, a arca era muito grande. Mas quantas portas Deus falou para Noé fazer? Deus disse para Noé fazer uma única porta, uma porta já simbolizando a porta do reino de Deus. Olha só que coisa interessante. Para entrar no reino de Deus, irmão, o reino de Deus é grande? É grande. A Bíblia diz em Apocalipse que são milhares e milhares que serão salvos, mas existe só uma porta para entrar no reino de Deus, e essa porta chama-se Jesus. Para entrar na arca, irmão, só tinha aquele lugar, não tinha outro. E quem passou pela porta foi salvo, e quem não entrou ficou perdido. Enfrentou o dilúvio, morreu no dilúvio. Vocês entenderam? Diga amém. Então, povo de Deus, para entrar no reino de Deus, só existe uma porta, só existe um caminho. Hoje nós ouvimos muitas palavras por aí, muitas conversas por aí, e nós sabemos, irmão, que nós estamos na reta final da volta de Jesus. Sabemos que a qualquer momento vai acontecer, e nós temos que estar voltados, com o nosso coração voltados a Deus, pensando nas coisas dos céus. Vivemos um tempo, irmão, que as pessoas se preocupam muito com as coisas da terra, e pensam que vão viver a eternidade desse jeito aqui. Mas não é assim que a palavra de Deus me diz, que tudo isso aqui vai terminar, e está bem perto, e está bem próximo. Então, irmãos, nós queremos falar da porta que foi aberta por Deus para nós estarmos aqui hoje. Por que nós estamos aqui? Como que nós estamos aqui hoje? Vocês ouviram o versículo que nós lemos de Apocalipse? O Senhor mesmo, Ele diz: eu sei que vocês têm pouca força. Nós temos pouca força mesmo. Mesmo hoje a igreja avançando e dizendo-se que 40% da nossa população do Brasil é evangélico, é cristã, ainda é pouca força. Por quê, irmão? Por que pouca força? Porque o príncipe deste mundo é o diabo, não é Deus. O diabo é que manda aqui. Mas era para ser assim? Não, não era para ser assim. Deus, quando fez o homem, deu para o homem esta autoridade.
Ele entregou este poder na mão do homem, para o homem dominar tudo. E o reino de Deus já ia crescendo na terra, naquele paraíso que Deus criou para iniciar ali a criação dele. E o planeta Terra hoje era para ser um paraíso. Mas o que o homem e a mulher fez? O que aquele primeiro casal fez? Pegou essa autoridade que Deus deu a ele e entregaram a troco de nada ao diabo. Deram para o diabo, pronto, aí você manda então, você comanda tudo. E aí Jesus disse então que Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Às vezes, quando nós ouvimos aquela parte da tentação do diabo contra Jesus, querendo derrubar Jesus, quando o diabo, num instante que muitas vezes nós, como ser humano, com a mente limitada, é difícil nós percebermos como que o diabo mostrou todos os reinos do mundo a Jesus. E disse: olha, se você se prostrar aqui no meu pé, aqui, ó, eu te dou tudo isso aí. Aí às vezes nós pensamos que o diabo estava mentindo, apesar que ele é mentiroso e pai da mentira, mas ele não estava mentindo naquele momento, porque o homem entregou tudo a ele. Deus deu ao homem e o homem deu a ele. E ele estava dizendo a Jesus: se você se prostrar aqui diante de mim, eu te dou tudo isso aí, ó. E foi na hora que Jesus então expulsou ele da sua presença. E é isso que tem que acontecer com a gente também, irmãos. Não se esqueça desse detalhe, tá bom? Olha, veja bem, mas o Senhor, ele abriu uma porta. E como que foi aberta essa porta? Vamos comentar, porque hoje é dia de ceia, então vamos comentar um pouquinho a respeito disso. Nós sabemos, Jesus foi morto. Cada ceia nós explicamos uma parte. Cada ceia um obreiro explica, canta, nós louvamos a Deus com os louvores adequados à ceia. Jesus foi sepultado naquela sepultura, uma sepultura especial, porque era uma sepultura que foi escavada na rocha. E às vezes nós não entendemos por que isso, né? Quem escavava uma sepultura e já deixava tudo preparado, é como hoje, as pessoas de bem, a pessoa que tinha dinheiro. Ficava muito caro, muitas pessoas eram envolvidas, muitos recursos eram dispensados para fazer uma sepultura dessa. José de Arimateia, que nós comentamos na passagem de ano a respeito do assunto, ele era um homem rico, muito rico. Quando falamos rico, pensar, só um rico. Não, Arimateia, ele era um homem rico e muito rico. Ele era um homem que, quando ele falava algumas coisas, as pessoas obedeciam, as pessoas aceitavam, iam atrás do conselho dele, porque ele era um homem influente, até no Sinédrio. Então, e ele fazia parte do Sinédrio, e ele era fariseu. E é interessante, mas a Bíblia diz que ele era tudo isso, mas ele esperava o reino de Deus. Nós podemos ser muita coisa nesse mundo, podemos ter muito dinheiro, muitas casas, carro, podemos ter bens, podemos ter muitas coisas. Mas irmãos, mas o importante dentro de nós é como José de Arimateia. Mas nós esperamos o quê? O reino de Deus se manifestar. Hoje o reino de Deus, ele é invisível. Ele está no coração de quem verdadeiramente se entrega ao Senhor Jesus, passa por essa porta. Então, o José de Arimateia, ele era um discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo oculto. Ele não se manifestava, ele não dizia para todo mundo: eu sou discípulo dele. Não, ele não dizia. Por quê? Porque senão ele seria expulso da sinagoga, ele seria expulso do templo, ele seria expulso do sinédrio. Então, às vezes nós falamos, como esse versículo que a irmã Alexandra falou, chama muita atenção da gente, porque a vontade de Deus para nossas vidas, irmão, ela é boa e perfeita. Nós podemos não entender as coisas no momento, como José de Arimateia, depois, a história, não na Bíblia, mas a história diz que ele sofreu grande perseguição pelo fato dele ter colocado Jesus no túmulo dele. E ele foi até alvo, irmão, e foi um homem suspeito de ter escondido o corpo de Jesus. Vocês sabiam disso? A história diz isso.
ele sofreu pressão, prisão, porque ele emprestou o túmulo dele para Jesus, e ficaram desconfiados dele. Então, povo de Deus, mas o nosso assunto aqui é outro, né? Então, quando Jesus foi colocado ali na sepultura, nós vimos que deram um banho de mirra em Jesus, porque Nicodemos trouxe 45 quilos de mirra, ele, o José de Arimateia, e as pessoas que ajudaram, envolveram ele em lençóis brancos e colocaram ali naquele túmulo, e além disso colocaram uma grande pedra, que era normal fazer isso, né, nos túmulos, e puseram aquela pedra. Mas os sacerdotes, não contentes com tudo isso, pediram para selar aquela pedra, para que ninguém mexesse, e também para que Pilatos colocasse soldados ali, tomando conta, para que ninguém fosse ali violar aquele sepulcro. Então, irmãos, estava assim, nessa situação, o diabo se alegrando, as pessoas se alegrando. Jesus disse: o mundo vai se alegrar, e vós ficareis tristes. Vocês vão ficar chorando, ficarão tristes. Mas Jesus disse: esta tristeza vai se transformar em alegria, e esta alegria ninguém vai poder tirar de vocês. Olha só, irmão, passamos momentos difíceis? Passamos. Mas, irmãos, a alegria que o Espírito Santo coloca dentro de nós, nós precisamos ter dentro de nós a alegria da salvação. Está difícil, estão passando tribulação, estão passando, mas vamos enfrentar, vamos encarar. Jesus está conosco, nos abençoando, vamos sair dessa. E olha, irmão, a nossa alegria, a alegria nossa é a salvação. Você tem que se alegrar com isso. Eu não sou uma pessoa normal, não sou uma pessoa comum. Eu sou um salvo, eu tenho dentro de mim a vida eterna que Jesus me deu. Meu corpo vai tombar, mas eu continuo vivo na presença do Senhor. Essa é a nossa alegria, a nossa esperança. Então, irmãos, estavam todos ali, naquela expectativa, principalmente do terceiro dia, porque até mesmo aquelas autoridades, aqueles poderosos da época, eles sabiam que Jesus tinha pregado, que Jesus tinha falado. Jesus não falava em oculto, ele falava abertamente: vocês vão me matar, vão me sepultar, mas ao terceiro dia eu levanto, ao terceiro dia eu ressuscito. E por isso que eles pediram para selar a pedra, para colocar soldados ali, desconfiado que alguém ia tirar o corpo de Jesus e sair dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Então, povo de Deus, mas ao terceiro dia, presta atenção, ao terceiro dia, parece que deu um branco naquelas mulheres que seguiam a Jesus, porque elas compraram os aromas para ir embalsamar e completar aquele trabalho que elas faziam, que as pessoas faziam nas pessoas que morriam. Parece que deu um branco, porque elas compraram aquelas especiarias para ir ao túmulo. Vamos lá. Mas no caminho, irmão, o que aconteceu no caminho? Elas estavam indo, mas no caminho elas pensavam: mas temos os problemas, como que vamos encarar os problemas? Como que vamos enfrentar os soldados que estão lá cuidando do túmulo? Aquela grande pedra, a pedra está selada, ninguém pode mexer. Mas, irmão, mesmo assim, elas continuaram caminhando até o sepulcro. E é isso, irmão, está difícil, está complicado. Parece que não tem saída, parece que ninguém vai nos ajudar, porque elas diziam: quem vai nos tirar a pedra de lá? Continue caminhando, irmão, não tem problema, está difícil, continua. Olha que coisa extraordinária, Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída, irmão. Quando elas estavam se aproximando, já contemplando os soldados ali, a pedra do sepulcro de Jesus, de repente veio do céu um anjo, como se fosse um relâmpago. Olha que coisa poderosa, irmão. E as mulheres viram isso, e ele veio, tirou a pedra de frente ao sepulcro e sentou na pedra. Então, pode parecer difícil os problemas que enfrentamos, as dificuldades, olhamos e falamos: puxa, não vai ter saída.
Mas o Senhor, a quem servimos, irmão, Ele guardará a nossa entrada e guardará a nossa saída. Se Ele nos guarda, Ele também dá uma saída para nossos problemas. Então, povo de Deus, e o anjo, interessante que o anjo perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram procurar? Ele não está aqui. E mostrando para elas o sepulcro, falou: olha lá, aqui é o lugar que ele foi colocado, mas ele não está aqui porque ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa poderosa, irmão. Então, aquela porta do sepulcro foi aberta para Jesus sair? Não, Jesus não precisava mais de uma porta para entrar ou para sair. Agora ele já estava no corpo transformado, transfigurado. É o mesmo corpo que nós teremos quando formos morar com Ele, porque essa é a Bíblia que diz que nós seremos semelhante a Ele. Olha que coisa maravilhosa. Hoje realmente todo ser humano precisa de uma porta para entrar ou para sair. Mas lembre-se, irmão, não foi só isso que aconteceu. Não foi só esse sepulcro que foi aberto, mas o templo, tendo aquela tremenda cortina que separava o santo dos santos, aquela cortina que só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote. Essa cortina, irmão, ela foi rasgada de alto a baixo. E ficamos pensando, porque a Bíblia, ela esclarece bem esse assunto, de alto a baixo, para nós sabermos que foi Deus quem fez isso, não foi o homem. Se fosse o homem, seria de baixo para cima, mas foi de cima para baixo. Abriu o santuário de Deus, abriu ali o lugar que só uma vez por ano o sacerdote entrava. Para quê, irmão? Para que as pessoas pudessem já ter acesso direto com Deus. Aí Jesus deixou bem claro: é no meu nome que vocês têm perdão dos pecados, é no meu nome que vocês são abençoados, é no meu nome que vocês são libertos, é no meu nome que vocês são curados, é no meu nome. Então não precisa mais daquela cortina. E o que eu acho interessante também é que a Bíblia me fala uma coisa espetacular aqui para nós, irmão, que até hoje, até os estudiosos ficam pensando: o que será isso? A Bíblia diz assim em Mateus que os sepulcros foram abertos. Presta atenção, os sepulcros foram abertos, e homens santos de Deus, que já estavam no sepulcro há muito tempo, se levantaram dali e se apresentaram na cidade de Jerusalém. Olha que coisa poderosa, irmão, que a Bíblia fala para nós, para explicar para o povo, para nos dizer que as portas do reino de Deus se abriram. Então, irmãos, preste bem atenção, a porta da graça está aberta, mas um dia ela vai fechar. A porta, irmão, da arca, ela foi aberta, mas um dia ela se fechou. Ou não foi? Até domingo que vem, irmãos, nós vamos começar a campanha da família. Um grande desafio de colocarmos a nossa família dentro da arca de Deus. Eu sei que não é fácil, mas com a ajuda de Deus nós vamos conseguir. Vamos começar por aquele que é mais difícil, que nós achamos que é o mais difícil da nossa casa, da nossa família, e vamos apresentar ele diante de Deus. Mas então, irmão, a porta da salvação, ela está aberta. É verdade que Jesus falou que a porta que nos leva para a vida eterna, a porta da salvação, a porta da graça, ela é estreita. Não é uma porta larga, ela é estreita. Olha só, ela é estreita. Servir a Deus, irmão, é no estreito. Por quê, irmão? Porque tem os seus regulamentos, tem a sua exigência. Hoje vivemos num mundo, irmão, que é bom nem falar, né? Porque nós olhamos e vale tudo hoje, irmão. E as pessoas estão pensando que estão caminhando para o céu. As pessoas pensam que vão ser salvas.
pensam que estão com os nomes escritos no livro da vida, falam em línguas estranhas pensando que estão batizados com o Espírito Santo. Irmão, a coisa não está brincadeira aí fora não. Então, irmão, preste bem atenção. Um dia a porta vai se fechar. Essa porta hoje que o Senhor Jesus abriu na sua ressurreição, a porta da salvação, a porta da graça, nós vivemos o tempo do Espírito Santo agora. Essa porta tem prazo. Essa porta tem prazo. E um dia ela vai se fechar. E não haverá mais oportunidade, porque o próprio Deus, usando o profeta, ele diz: chegará o tempo em que procurarão ouvir a palavra, e não haverá mais palavra. Irão procurar em todos os lugares, mas não encontrarão. Irão até no mar procurar de um lado para o outro, andando para cá e para lá, procurando uma palavra de Deus, e não a encontrarão. Sabe por quê? Porque a porta foi fechada. A igreja, irmão, da qual nós pertencemos, eu não digo nome, mas a igreja verdadeira do Senhor Jesus, essa igreja, irmão, está com os dias contados na terra. Lembre-se disso. Nós estamos para ir para casa, mas não estou falando da morte não, eu estou falando do arrebatamento, que o Senhor Jesus está para arrebatar a sua igreja a qualquer momento. E depois que a igreja for arrebatada, irmão, acabou a igreja, não vai existir mais igreja. Poderão ser salvos depois da ida da igreja? Poderão, muita gente vai ser salvas, mas não será igreja. Serão salvas como no Antigo Testamento. E mais ainda, porque a coisa vai apertar tanto, que em Apocalipse explica direitinho, se a pessoa realmente quiser ser salva, ela tem que trocar a vida dela pela salvação. Ela vai ser morta, degolada, esfolada, se ela quiser ser salva. E muitos que hoje estão desapercebidos, nem ligam para a igreja de Jesus, acham que está tudo bem. Muita gente hoje, irmão, acha que está tudo bem, que não venhamos a cair nessa armadilha do diabo, irmão. Muitos filhos de crente, o que eu fico impressionado, irmão, é quando você assiste um repórter, e quando você tem o Espírito Santo de Deus, é algo terrível, irmão. Você começa a ouvir aquela reportagem. Quem é que foi preso? Qual o nome dos presos? Qual o nome das presas? Qual a pessoa que é bandido? Qual que é o traficante? Como é o nome das pessoas? Tudo filho de crente. Você já reparou isso? Nome tudo bíblico. E quem põe nome bíblico em filho? É pessoa do mundo? Não, são crentes. Muito raro uma pessoa que não é da igreja colocar o nome da Bíblia no filho. Muito raro. Então, irmãos, essas pessoas provavelmente, conhecedoras do Evangelho e sabendo o que aconteceu, se quiserem ser salvas, irão ter que trocar a sua vida pela salvação. Essa é a verdade. Eu vou ler um versículo para vocês que diz isso. Lucas 13. Lembre-se, irmão, a arca de Deus hoje, o que é? O que é a arca hoje? Para nós memorizarmos bem, a arca é a igreja de Jesus, a igreja verdadeira. Não estou falando de nome de igreja, estou falando da igreja, de todas as pessoas espalhadas nesse planeta, que entregaram verdadeiramente suas vidas ao Senhor Jesus, fazem parte da igreja de Jesus. Então a igreja é a arca da salvação, mas a porta para entrar nesta arca chama-se Jesus. É como no céu, tem 12 portas no céu. Lá na cidade santa tem 12 portas, mas cada porta tem um nome. Mas para entrar lá, só tem uma porta, só uma entrada, e essa entrada chama-se Jesus. Lucas, capítulo 13, 24. Eu vou ler do 24 ao 29 com os irmãos, olha só. Olha o que diz aqui. Porque Jesus estava explicando, irmão, que esta porta para entrar no reino de Deus, para entrar na vida eterna, ela é estreita e apertado o caminho.
E as pessoas procuram a porta, cadê a porta? Cadê a porta? E muitos não encontram, muitos não acham, e muitos não querem passar pela porta, porque não conseguem, porque não querem abandonar seus erros, não querem abandonar seu pecado. E nessa porta ela é tão estreita que só passa você, e você não pode ter nada para carregar, nada. Se você quiser levar um pecado, não passa, porque ela é tão estreita, irmão, que não vai, não passa, você não consegue passar na porta. E Jesus estava explicando isso para o povo. Então queriam saber de Jesus, e Jesus então respondeu, respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa, quem é o dono da casa? Jesus é o dono da casa, Ele é o dono da casa. Olha só, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, meu irmão, quando Jesus se levantar do seu trono, Ele está sentado à direita do Pai, quando Ele se levantar do seu trono, já está claro, é para fechar a porta, irmão. Olha que coisa. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, Ele vos responderá: não sei de onde vós sois. Vai. Então direis, olha só, hoje tem um monte de igreja que dá Santa Ceia para quem não é batizado, você sabia? Muitas igrejas. Dá o sangue de Jesus para qualquer pessoa. O sangue de Jesus, irmão, só corre nas veias de quem já o aceitou, de quem já nasceu de novo. Lembre-se disso. Olha só, então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas Ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais o quê? A iniquidade. Deu para entender? Diga amém. Olha, povo de Deus, a igreja será arrebatada, ela vai embora, e vamos participar da maior e imaginável ceia que já participamos com o Senhor Jesus. E nesse momento que Jesus voltar, a porta será fechada. Lembre-se disso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a porta da arca foi aberta, lembra? Depois que acabou o dilúvio. E Deus, irmão, é que tinha fechado a porta, não foi Noé. A Bíblia diz que Deus deu a ordem para Noé entrar na arca com a sua família. Depois que entrou todos os animais, toda a alimentação para todo mundo, tal. Aí Deus falou com Noé: agora você, sua mulher, seus filhos, a esposa dos seus filhos, entram na arca. Quando eles entraram, o que aconteceu? O Noé, vamos lá, chamou os filhos, vamos fechar a porta. Imagina o tamanho dessa porta, vamos fechar a porta. Mas a Bíblia diz: e Deus fechou a porta do lado de fora. Quer dizer, mesmo se Noé quisesse sair, não dava mais. Não tinha como. A altura da arca era muito alta, era 3 andares, não dava para sair. Embora tivesse uma janela pequena de 50 centímetros apenas em cima para entrar ar, que Deus mandou ele fazer assim, mas a porta estava fechada. Mas depois do dilúvio, preste bem atenção agora, para nós participarmos da mesa. Depois do dilúvio, quando acabou o dilúvio, as águas minguaram, a terra secou. O Noé até enviou um corvo, enviou uma pomba, subiu lá na janelinha lá em cima e para ver, né? Mas irmão, preste atenção, ele permaneceu na arca até Deus falar com ele.
E é isso que me chama a atenção. Quanta gente saindo da igreja, indo para um lugar, indo para outro, sai de uma igreja, vai para outra. Irmão, fique no lugar, dentro da arca. Fique na arca. Até Deus falar, agora é hora de sair. O Noé obedeceu até esse momento, irmão. Ele podia dar um jeito lá, começar a quebrar a arca, acabou o dilúvio. Não, mas ele esperou. Ele mandou a pomba e falou, ó, secou tudo, está tudo seco. Mas temos que esperar. Esperar o quê? Esperar a ordem de Deus. Deus não falou nada, vamos esperar. Do jeito que Deus mandou entrar, Ele vai mandar sair. E para sermos guardados na entrada e na saída, nós temos que esperar Ele falar. A mesma coisa você, irmão. Para entrar e para sair, espera Deus falar. Então Deus falou para Noé: sai, você, sua mulher, seus filhos, as mulheres de seus filhos, saiam da arca. Então a porta foi aberta e eles saíram, protegidos, guardados por Deus. Você já imaginou, irmão? Agora no mundo inteiro, na terra, no planeta Terra, só tinha eles. Não tinha mais ninguém na terra, só eles. Aí a mesma ordem que Deus deu para Adão, deu para Noé: para crescer, multiplicar, cuidar da terra. Enfim, orientou Noé em tudo o que ele tinha que fazer. Mas o que me chama a atenção, irmão, que a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca, a primeira coisa, ele ofereceu um sacrifício a Deus em holocausto. Ele podia apenas oferecer um sacrifício para aproveitar e comer a carne, mas não, ele fez um holocausto e apresentou diante de Deus. E Deus então, diz a Bíblia que Deus do seu trono, ele sentiu o cheiro do churrasco. Sabia disso? Porque ele preparou o sacrifício, Noé preparou o sacrifício e ofereceu a Deus em agradecimento pelo livramento. E Deus então se agradou daquele cheiro suave que chegou diante das suas narinas, e chamou Noé, a esposa de Noé, os filhos de Noé, as mulheres dos filhos, e fez com eles uma aliança. Em tudo que está acontecendo no nosso Brasil, irmão, se não fosse esta aliança de paz, porque ele está, aliança de paz. Deus fez uma aliança de paz com a humanidade, inclusive com os animais, com tudo que saiu da arca. Deus fez uma aliança de paz. Prometo nunca mais destruir a todo ser vivente com águas de dilúvio.